Oi, alunas e alunos da Escola Estadual Oswaldo Catalano. Faremos aqui, através desta videoaula, a correção da atividade 2 sobre escala cartográfica. Para ilustrar essa correção, eu coloquei uma tirinha do Calvin e Haroldo, que diz assim: Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para Yukon. Yukon fica no Canadá. A gente tem um mapa? Ah, é mesmo. Que bom que você lembrou. Vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para Yukon, mãe? Acho que não. Ok. Aqui está o Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha como é perto. Será uma viagem curta. Será que vai ser uma viagem curta mesmo? Será que eles estão sabendo olhar a escala cartográfica do mapa e reconhecer a distância? Acho que não. Questão 1. Representações cartográficas em escala pequena mostram áreas muito extensas com poucos detalhes e são geralmente chamadas de mapas. Então, a resposta correta trazia as palavras pequena e mapas. Aqui eu tenho uma tabela que nos mostra as diferenças entre as escalas, entre escala grande, média e pequena. Então, escala grande, por exemplo, varia de 1 para 500 a 1 para 25.000. São escalas que têm detalhamento. Então, representações com essa escala de detalhamento, a gente vê em plantas cadastrais. Planta cadastral tem ruas, então tem detalhes. E mapas nesse detalhes são os mapas usados nos projetos de engenharia. Corrigindo, não são nem chamados de mapas, são chamados de plantas. Escala média são escalas de semidetalhes. São as escalas das cartas topográficas, nós ainda falaremos sobre isso, sobre o que são cartas topográficas. Escala pequena são as escalas de síntese, em que houve muita redução do espaço real, então onde não há detalhamento. Exemplo, 1 para 250.000 e ainda menores que essa. Então, por exemplo, 1 para 1 milhão, 1 para 250 milhões. Então, em escalas pequenas, nós podemos ter algumas cartas topográficas também, mas são os mapas dos atlas, são os mapas continentais. O mapa mundi é um mapa de escala pequena. Nessa atividade, nessa questão 1, 42,1% dos alunos assinalou grandes e plantas cartográficas. Então, acabou assinalando a alternativa incorreta. E, em segundo lugar, 27,6% dos alunos assinalou a alternativa certa, pequenas ou pequena e mapas. Questão 2. Em um mapa, cuja escala numérica é 1 para 50.000, sabemos que 1 centímetro no mapa equivale a 500 metros. Então, o enunciado da questão já está trazendo uma informação básica. 1 centímetro no mapa equivale a 500 metros na superfície, no terreno real. Observando que a distância no mapa entre as duas localidades é de 3,4 centímetros, qual será a distância real entre elas? Então, primeiro passo, observar a escala, o enunciado já traduz essa escala para a gente. 1 centímetro no mapa é igual a 500 metros. Então, e 3,4 centímetros no mapa? Vai ser igual a quantos metros? Centímetro embaixo de centímetro, metro embaixo de metro. Montei a regra de 3, multiplico em cruz. X é igual a 500 vezes 3,4. Resultado, 1.700 metros. Então, nesse caso, 43,4% dos alunos acertaram. E aí, em segundo lugar, 26,3% dos alunos colocaram em quilômetros. Então, não prestaram atenção no enunciado da questão. Questão 3. Em um mapa do Brasil cuja escala é 1 para 7.700.000,
A distância entre Belo Horizonte e Vitória é de 4,5 centímetros. Qual é a distância real? Então, primeiro passo, observar a escala do mapa. Aqui, no caso, significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 7.700.000 centímetros na superfície real. Vou transformar isso em quilômetros, cortando os 5 zeros. Sobrou 77. Então, eu descobri que 1 centímetro no mapa equivale a 77 quilômetros. E 4,5 centímetros vai ser igual a x quilômetros. Multipliquei em cruz, x é igual a 346,5 quilômetros. Nesse caso, 52,6% acertou a questão. Muito bem. Em segundo lugar, com 25%, teve alunos que assinalou 3.465 quilômetros. Então, por quê? O aluno que assinalou 3.465 quilômetros esqueceu da vírgula, né? E então, o problema foi a matemática. Questão 4. Observe a imagem e assinale a alternativa incorreta. Aí tem uma escala numérica e tem a escala gráfica. Então, qual que era incorreta? Aqui diz que as escalas gráficas apresentadas são diferentes em relação aos dados matemáticos. Não são, elas são iguais, né? Então, imaginem que cada pedaço dessa escala, né, dessa linha reta, tenha 1 centímetro. Então, nessa escala aqui, 1 centímetro corresponde a 3 quilômetros. A mesma coisa aqui nessa. Então, pronto, tá? São os mesmos dados matemáticos. Nesse caso aqui, 38,2% acertou. As escalas gráficas apresentadas na imagem são diferentes. Então, a maior parte dos alunos acertou, porém, 28,9% colocou que na escala numérica apresentada, 1 centímetro no mapa equivale a 0,5 quilômetros ou 500 metros, que é essa daqui. Isso tá certo, gente, olha. 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros na realidade. Aqui eu não tenho 5 zeros para cortar, né? Então, para transformar em metros, corta 2, 500. Para transformar em quilômetros, eu não tenho 5 zeros, eu só tenho 4. Então, eu teria que colocar o zero na frente e uma vírgula para transformar em quilômetros, ok? Quem tiver ainda dúvida com essa transformação, é bom marcar um plantão de dúvidas. Questão 5, caiu no Enem. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Considere que, no mapa abaixo, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então, primeiro passo, observar a escala, 1 para 58 milhões. Então, 1 centímetro nesse mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Então, corto 5 zeros, sobrou 580. Então, eu descobri que 58 milhões de centímetros equivale a 580 quilômetros. Então, montei a regra de 3, multipliquei em cruz, o resultado, 4.408 quilômetros. E aí, nesse caso, olha, o acerto foi alto, 57,9% dos alunos acertaram. É isso aí, pessoal. Muito bem. Se as dúvidas persistirem, me escreva. Até!